Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Antonietas. É um podcast produzido pelo NSC Total e também pela Rádio CBN, apresentado por mim, Eveline Pôncio. E por mim, Clarissa Batistella. Esse podcast faz parte do nosso grande projeto da NSC, o Antonietas. É um projeto feito para reforçar, valorizar, celebrar a força da mulher, principalmente na nossa mulher catarinense. Por isso, nós vamos traçar os caminhos do protagonismo feminino na nossa sociedade. E nesse episódio, vamos falar de uma relação que ainda é tabu para muitas mulheres: carreira e maternidade. E quem participa conosco deste bate-papo é a executiva, gerente sênior da RD Station, mãe de uma adolescente de 14 anos e membro do Comitê de Maternidade da RD Station, Mariana Gomes Magalhães. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E também está aqui conosco a psicóloga especialista em parentalidade, mãe de 2 meninos, um de 9 e um de 14 anos, autora do livro Maternidade Possível. Dá aqui o livro para mostrar para todo mundo que está nos vendo em imagens. Está aqui o livro da Ju. E que também traz aí, fala muito sobre os desafios da maternidade de uma forma muito transparente, mas ao mesmo tempo muito acolhedora. Juliana Baron, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Nós estamos falando nesse segundo episódio do podcast Antonietas de 2 áreas que são muito importantes para a vida de toda mulher, ou de quase toda mulher, que é a vida profissional, aquilo que ela escolheu fazer profissionalmente, e também a maternidade, que para muitas é muito importante, outras escolhem pela não maternidade e também está tudo bem, mas não deixa de ser um tabu por conta disso. E a gente quer saber de vocês um pouquinho sobre como é que isso se carrega, né? Como é que isso vem na vida de vocês duas, começando com a Ju, mãe de 2 meninos, e que a tua primeira maternidade, Ju, como você escreve no teu livro e você fala muito também, veio de surpresa na tua vida. Na minha vida pessoal, eu acho que a minha primeira maternidade que chegou, né, de surpresa, quando eu tinha 23 anos e eu tinha recém me formado em Direito, então, teoricamente, eu ainda não tinha iniciado uma vida profissional, mas estava ali para iniciar. A maternidade não causou tanto impacto, porque eu não tive que pausar nada, né, eu só ia ter que adiar o início de alguma coisa, assim. Mas claro que depois da chegada dele, e aí eu comecei a trabalhar, eu já comecei a sentir que acaba sendo um dilema, né? Não precisaria ser, ou não era para ser, um dilema no sentido de a gente ter que acabar fazendo escolhas entre 2 caminhos que parecem que em quase nenhum momento se encontram. E aí eu já comecei a sentir esse desafio, né? Da divisão de tempos, né? Quem busca, quem leva, né? Que horas que busca, sai mais cedo. Não dá para fazer, às vezes, um curso, alguma coisa que a gente quer fazer além do trabalho, né, para esse crescimento profissional. E aí, na minha segunda maternidade, que aconteceu no meio do curso de psicologia, eu quis engravidar e eu não queria esperar mais muito tempo, aí eu tranquei durante 1 ano o curso, ou seja, eu já estava vivendo uma transição de profissão, né, do direito para a psicologia. E aí eu não tive que pausar, de alguma forma, o meu trabalho. Tive que pausar a faculdade. E aí, assim que eu me formei, mais uma vez também, eu precisei entender como é que seria essa nova carreira profissional, já com 2 filhos, né? Um com 2 e o outro com 7. E, mais uma vez, vivi desafios que, na verdade, tu falou ali, né? Eu tenho um filho de 9 e um de 14. Os desafios não cessam. As demandas das crianças são diferentes, eu não tenho mais bebês ou filhos pequenos, eles já têm muita autonomia, mas ainda assim, né, a gente faz uma agenda quebra-cabeça para eu estar aqui, nossa, alguém tem que buscar na escola, né, e aí hoje à tarde um tem dentista, depois tem oftalmo, o outro tem um aniversário no meio da tarde, e aí é um quebra-cabeça mesmo, de sentar às vezes no início da semana para entender como é que vai ser A dinâmica, A né? dinâmica. E para você, Mariana, como é que foi? Então, eu me tornei mãe aos 27 anos. Eu estava no momento profissional onde eu resolvi empreender. E só em 1 ano da minha vida o que eu empreendi. Apesar de eu sempre achar que, não, eu serei empreendedora, empreendo, mas não no meu negócio, né? E aí, naquele período, foi uma experiência incrível, mas veio junto com o meu desejo de maternar. Eu sempre soube que eu queria ser mãe. Eu não tinha essa dúvida de que, né,
era um dos meus grandes planos. E aí eu empreendi um ano, entendi que, nossa, será que é para mim? Não sei. Nesse meio tempo, recebi uma proposta para assumir a gerência de atendimento de uma agência. Eu sou da área de comunicação. Falei, então vou adiar mais um pouquinho esse plano de maternidade. Eu sou nova, ainda tenho tempo. Não deu tempo. Eu aceitei a proposta para assumir essa posição e descobri junto com o aceite da proposta que eu estava grávida. Eu me lembro de, na época, conversar com o antigo dono da empresa. Eu falei, olha, tá tudo bem se eu não entrar no projeto, né? Eu queria muito, ia adiar esse plano. E ele falou, não, tudo bem, vamos junto, tá tudo certo. Então, eu comecei daí assim, uma nova etapa profissional, já grávida da Maria Valentina. Hoje eu converso muito com muitas pessoas da empresa sobre, né, o plano da maternidade, como é o receio com a carreira. Eu não trouxe muito essa, na época, talvez até pela minha idade, pelo meu momento de carreira, eu não trouxe muito essa reflexão de será que vai dar certo? Será que vai travar meu crescimento? Eu simplesmente me entreguei. Eu sou um pouco assim, sabe? Me entreguei para aquele momento. E eu comecei a sentir os desafios de conciliar carreira e maternidade uns 2 anos depois, que foi quando eu assumi daí um novo desafio, um pouco maior, que eu assumi a diretoria executiva de uma empresa de promo, uma empresa de eventos, e eu precisei viajar bastante. Ali que eu comecei a conciliar, ter que usar mais minha rede de apoio. E a gente tem números, né, Cissa, que mostram que, claro, as realidades, os pontos de partida são muito diferentes, dependendo da situação de cada mulher. E os números mundiais deixam isso muito claro, né? Isso, Eve. Um estudo da Escola de Economia de Políticas Sociais de Londres, em parceria com a Universidade Princeton, mostrou que 24% das mulheres deixam os empregos no primeiro ano da vida do filho. Quando olhamos para o Brasil, essa divisão ela é mais drástica. 42% das mulheres deixam de ocupar os espaços profissionais logo após parir. E 35% permanecem até 10 anos, gente, fora do mercado de trabalho. Números que representam uma grande divisão no mundo profissional entre homens e mulheres, já que as mulheres apresentam uma qualificação maior, também de acordo com essa pesquisa. E aqui eu acrescento, eu estava conversando com a Ju até antes de entrar, um outro estudo que eu vi da McKinsey, do ano passado, recente, que fala que 52% das mulheres brasileiras pensam em fazer um downgrade profissional na primeira infância dos filhos. Então, e aí eu me pergunto, né, até que ponto um downgrade profissional vai tirar a tua sobrecarga, né, de trabalho ou não? Então, também tem isso. Saiu um estudo do IBGE, saiu no dia 8 de março desse ano, vocês também. É super recente, né? Os dados foram coletados em 2022 e entre tantos dados que chamam a atenção ali, né, nesse sentido que ela falou da primeira infância, né, que eles fizeram uma pesquisa que quando até os 6 anos do filho, né, a taxa de ocupação das mulheres no mercado de trabalho diminui e a dos homens aumenta. Então, eu acho que tem a ver com... e eu acompanho muitas mães, escuto muitas histórias disso. O filho nasce e a gente dá aquele mergulhão no puerpério e sai. E aí parece que lugar é esse, que trabalho é esse, que casamento é esse. E aí, na questão profissional, muitas vezes aquela profissão ou ela não vai conseguir... dar conta ou acolher essa mulher que quer ser uma mãe mais presente. Eu atendo executivas e, às vezes, a gente tenta ali alguma forma, né, de gerenciar esse trabalho, mas não dá. Aquele cargo, ele precisa daquela mulher 100%, então ele não é compatível com uma maternidade presente, assim. E aí, muitas vezes, a mulher precisa sair, né, ou acabar optando por empreender, enfim, o que também não vai fechar essa conta que não vai de tirar alguma esse peso, forma, não né? vai. Porque é uma rotina de empreender também, é uma rotina intensa. Talvez muito mais. Porque você não tem hora, né? Você que está à frente do seu negócio. Existe carreira, existe trabalho, né? O quanto eu faço aquilo porque eu amo, tenho o meu propósito, aquilo me realiza. Eu acho que isso é um impulso maior para a gente perseguir talvez essa fase da primeira infância, mas a minha está na segunda e eu também lido com desafios, apesar, né, que são outros, mas o que eu penso é que, primeiro, isso precisa ser discutido mais como uma questão social e não pessoal, né? E aí depois eu até
posso falar um pouco mais do nosso trabalho na RD, o nosso comitê de mães, que traz essa questão como uma necessidade de olhar de todos, né? Não dá pra gente achar que uma mãe retoma do mercado de trabalho com uns filhinhos de 6 meses e ela vai ter a mesma rotina, a mesma produtividade do dia pra noite. Mas se ela tem um propósito, né? E aquilo move ela, a gente equilibra. A gente consegue doar mais energia, ceder um pouco aqui, um pouco ali, né? E o mesmo eu digo o contrário da maternidade também, porque quando nasce uma mãe, nasce também um novo propósito de vida. E até o que, às vezes, antes era um combustível profissional, né, para crescer, tu, às vezes, começa a colocar em xeque, né? Até para que ponto precisa? Será que eu não preciso mais de... nesse período de vida, de horas aqui com ela? E talvez por isso o estudo da McKinsey que fala do downgrade. No mercado corporativo, será que ele não está olhando com carinho para esse momento? Porque nós temos mulheres que são ótimas profissionais, temos dados, inclusive daqui a pouco a Cissa vai trazer para a gente também, dados que mostram que as mulheres se qualificam mais, elas buscam mais qualificação. Mas e por que o mercado de trabalho, então, não olha para essa mãe como um potencial? Ou será que isso acontece de alguma forma? Como é que vocês veem, né? E ela tem um ganho, né? Ainda eu estava assistindo a reportagem à noite da NSC, falando, eu não lembro quem foi que falou, mas uma profissional falando de uma pesquisa que a mulher, ela adquire muitas habilidades depois da maternidade, né? Eu me formei em psicologia junto com, né, o meu filho chegando ali, o segundo filho chegando nos 2 anos. E ele é uma criança super ativa, sempre foi assim. Então, eu precisei aprender a ser muito rápida. Eu brinco que eu sou especialista em gerenciamento de crise, porque ele sempre estava à beira de uma crise. Então, eu tinha sempre que ter uma carta na manga, um recurso. E isso me tornou uma excelente profissional. Eu atendo casais, eu acho que eu só consigo atender casais e não me perder, às vezes, no meio daquele conflito, porque eu fui mãe do José. Então, tem muitas habilidades que as mulheres, e que talvez sejam um pouco consideradas, né, ou aproveitadas, porque tem sim esses primeiros 2 anos, vamos pensar, onde a mulher provavelmente fique menos produtiva, porque ela está muito ainda envolvida, né, e precisa estar. A gente, enquanto sociedade, precisaria querer que essa mulher estivesse presente, ou essa família, né, pensando na participação dos homens. Mas depois, a tendência é que quando ela volte ao mercado de trabalho, ela volte muito melhor, por ter vivido isso, por ter feito novas conexões aí neurais, né? Ter encontrado um novo propósito. Isso aí. Você trouxe essa questão de forma muito positiva, né? Olha como a maternidade traz pontos positivos para a profissional. Mas a gente tem também um levantamento que é feito pela plataforma vagas.com, que mostra que durante algumas etapas de processos seletivos, mais de 70% das mulheres são questionadas se são mães ou se querem ser mães, né? E em muitos momentos também aparecem perguntas como: quem vai cuidar dos filhos? Quem que vai ajudar você? Mas daí, até pegando o gancho da pergunta da Eve, eu acho que nem todas as empresas estão no mesmo momento, infelizmente, no mercado, né? Porque precisa haver intencionalidade para mudar isso. E, por exemplo, a RD, a gente leva muito a sério a questão de diversidade e inclusão. Então, a gente tem alguns grupos, né, que representam. E um deles é o RD Mames, que eu faço parte do comitê. O RD Mames, ele nasceu em 2018... num movimento. A gente tinha o C, que é de sororidade, é muito mais assim do empoderamento feminino, mas a gente precisava dar voz para a maternidade, porque era uma empresa jovem, onde poucas pessoas eram mães. Eu me lembro que eu entrei em 2017, era uma das poucas mães líderes ainda, né? Então, esse movimento surgiu de, vamos começar a ganhar voz. Uma das primeiras conquistas do comitê foi uma sala de amamentação, que a gente tem até hoje lá. Na época não existia algo remoto. Básico, mas que não tem. Não, era uma sala de amamentação com alguns frigobares para as mães que voltavam e que ainda amamentavam poderem armazenar seu leite. Se quisessem levar o bebê, tinha uma rede de apoio, uma mãe, uma babá, que poderia também, mas às vezes só para tirar o leite, né? Então, eu acho que tem que haver bastante intencionalidade. Tem uma coisa, Ju, que você falou e me pegou. Eu fiquei pensando, porque eu faço essa reflexão, inclusive, com as pessoas da minha equipe, as minhas lideradas que voltam de licença e tudo mais. Talvez nos primeiros anos a gente fique menos produtiva. Mas defina a produtividade. Talvez aquela produtividade de, eu vou trabalhar mais horas por dia. Talvez assim, porque a gente tá cansada, a gente tem que ser rígida com os nossos horários, né?
Mas, por exemplo, eu trabalho com atendimento ao público, né? Cara, uma característica é tu saber entender pessoas, ter escutativa. Cara, uma mãe desenvolve essa habilidade de uma forma. A gente tem que decifrar um bebê que não fala e que tem chorinhos diferentes para cada coisa, né? No primeiro ano de vida, por exemplo. Decifrar birras depois. Não, exercício de paciência constante. Lidar com esses conflitos, como a Ju trouxe pra gente. Eu tô com um bebezinho agora, de 9 meses. E sabe uma coisa que eu percebi? Porque eu fico tentando me observar também, né? Nesse retorno ao mercado de trabalho, assim, depois da minha licença maternidade. E o que eu percebi muito é o quanto eu estou mais focada quando eu estou aqui. Talvez nos primeiros dias, quando eu vinha trabalhar, eu ainda ficava dividida, ou querendo saber o que estava acontecendo lá, mas eu conseguia, aos pouquinhos, virar essa chave, e quando eu estou aqui, eu penso, bom, eu estou aqui, eu preciso produzir aqui, porque quando eu for para casa, eu não vou ter esse tempo para continuar produzindo, seja pelo celular ou de outra forma. Então, eu preciso fazer tudo o que eu tenho de demandas aqui e agora. Então, eu sento e eu faço. E eu entrego. Olha só que incrível. E aí eu percebo que isso talvez é algo da mãe também, né? É algo que mudou na minha maternidade. E também são fases, serão fases, porque agora é o que tu precisa pro teu bebê. Eu, por exemplo, que tô com uma filha adolescente, sou mamãe turista, né? Então, assim, no meio da tarde tem que pega no handebol, leva pra aula de matemática, leva aqui. E eu vou conciliando minha agenda, às vezes 7 horas da noite, que a casa tá mais tranquila, porque daí ela tá no quarto, no celular, né? Aí eu, poxa, preciso fechar um relatório. Não tem problema, eu não me incomodo de trabalhar, porque a gente compõe, e aí, claro, eu tô num ambiente onde ninguém tá me fiscalizando, tá? Mas eu tenho minhas responsabilidades de entrega e assim somos com todos, né? E aí, tu vai encaixando aquilo dentro da tua rotina, com um apoio, inclusive um acompanhamento, numa conversa transparente, né? A gente tem um playbook que eu acho muito legal, assim, foi uma das grandes conquistas do comitê no ano passado, que foi feito para lideranças em relação à gestão de parentalidade, né? De licença paternidade e maternidade. E aí, por que nasceu esse playbook, né? A gente começou a entender assim, será que está todo mundo bem calibrado da real necessidade, né? Que uma mãe precisa, por exemplo? O que é um playbook, Mari? Só pra eu não... Desculpa, é uma linguagem técnica. É tipo um passo a passo. Vai que alguém também não sabe o que é, boa né? pergunta. É tipo um passo a passo, sabe? Tá. Com orientações importantes. E vou dar um exemplo. Poxa, eu sou mãe, já fui mãe, sei que no primeiro ano do bebê, a gente tem que ir todo mês no pediatra. É uma rotina. E se tem alguém uma pessoa que lidera que não sabe? E aí começa a se incomodar com aquilo. Como assim, todo mês indo no médico? Até durante a gestação também, né? Mais No ainda. final, né? Mais ainda. Principalmente ali, né? E tem outro ponto, que daí eu acho que entra num fator que para mim é determinante também em relação à maternidade e carreira, que é o papel, né, do parental, né, do outro. Então, se eu tenho um pai que acabou, né, de ter bebê também, esse pai também deve ser estimulado a ele levar o filho no pediatra, né? É um equilíbrio. Eu acho que tem um papel social aí de todos que impacta aí na qualidade corporativa da mãe e da mulher, da mulher e do homem. Esse playbook, ele é um exemplo a ser seguido. Ele é um xodózinho, exemplo. gente. Eu acho que a gente vai ter que anexar, vamos anexar, para o pessoal poder pegar esse modelo e copiar. Tem alguém QR anotando aí? Code no vídeo, né? QR Code no vídeo e depois a gente anexa. É uma boa dica, né? Bom, a gente está olhando do lado corporativo, até pedir para você trazer esse exemplo do que você trabalha hoje no dia a dia. Agora, Ju, quando a gente fala diretamente com essas mães que estão ou voltando agora ou tentando se organizar nessa rotina, trazer para a consciência o momento que você está vivendo e tentar entender todo esse contexto, faz sentido? Faz. Eu acho que o meu grande trabalho, quando eu atendo mães, ou em grupos, né, de mães, ou em qualquer oportunidade que eu tenha de escutar e falar com uma mãe, o meu grande trabalho, primeiro, é normalizar o que ela está sentindo, assim, porque eu ainda vejo, apesar de... Bom, eu e a Mari, né, a gente teve filho há 14 anos. Eu brinco que a questão maternidade como uma questão não existia, né, não se falava nada sobre o que a gente fala hoje. E hoje a gente já fala bastante, e ainda não é suficiente. Porque eu ainda encontro mães que, quando se veem angustiadas, ou porque vão ter que voltar, ou porque voltaram, ou porque querem voltar, estão a fim de voltar, elas ficam muito angustiadas, como se isso fosse um problema dela, né? De não querer voltar ou de não estar dando conta. Então, o meu primeiro lugar é escutar e normalizar o que ela está sentindo. Porque
se a gente for tirar, se a gente pudesse desconectar essa questão do trabalho, a questão da maternidade já é um grande buraco, especialmente para a mãe que teve filho, assim. Tem um termo que está sendo cada vez mais usado, que é a matrescência. Foi um termo cunhado, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma estudiosa que fez relações entre, especialmente os primeiros 2 anos depois da chegada do filho, relações com sintomas ou questões da própria adolescência, e ela cunhou esse termo para marcar essa fase, porque a gente tem, né, a infância, a gente tem a adolescência, a vida adulta, e como que chama esse período onde a mulher vive esse monte de transformações que são muito, sim, individuais, mas que tem muitas questões que acabam sendo em comum, né? E aí, na matrescência, a metáfora que eu uso da matrescência é como se a mulher tem um filho e ela fizesse um grande mergulho, assim, né? Num novo universo. Tudo é diferente, até a forma de respirar, né, dentro da água é diferente. Em média, ele dura até uns 2 anos. Então, em geral, quando as mulheres chegam para terapia, ou a criança está perto de 1 ano, que eu brinco que é quando a gente começa a até se apropriar de novo do nosso corpo, assim, ou a criança está perto dos 2 anos, que é muito quando a mulher está voltando, né? A criança demanda, sim, bastante ainda, mas ela vai cada vez demandando um pouco menos dessa mãe, a tendência é essa, e começa a sobrar pequenos espaços para pensar em outras coisas. Só que ela saiu desse mar, né, desse mergulho, e ela não é mais a mesma. Fica a pergunta, quem sou eu agora, Quem né? sou eu? Que roupa que eu gosto, que música que eu gosto, que amigas são essas, porque às vezes as amizades mudam, né? Que relacionamento é esse, que trabalho é esse? O trabalho é uma questão... Eu acho que a mulher, nos últimos anos, ela teve muita conexão com a questão do trabalho, porque foi a forma que ela teve de garantir muitos direitos e espaços, assim. Então, tem muita mulher que, antes de ser mãe, se identifica muito pela profissão que ela tem, ou se dedicou muito. Então, eu atendo mães de altos cargos, assim, que falam, mas como é que eu vou diminuir? Poxa, eu demorei tanto para chegar até aqui, né? Eu lutei tanto. Foi tão difícil, né? E agora, como assim? Que eu vou ter que talvez sair desse lugar, né? E quem serei eu se não estiver nesse então, lugar? Ela se identifica muito como trabalho. E vem a maternidade e precisa ser, né? Não tem como a gente fugir disso, principalmente nesses primeiros anos. E aí rola um super angústia, né? Às vezes eu brinco que eu atendo mães que eu quase consigo segurar o que ela tá sentindo, assim, de tão grande que fica. E aí, de novo, eu normalizo, porque às vezes eu brinco, né? Quando, claro, não tem um problema, algo muito sério, né? Mas é quase que eu falo, fecha o olho, fecha o nariz e vai, assim, porque não tem muito o que fazer. Dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não tem como não sentir nada, né? Não tome grandes decisões, a não ser que seja muito necessário. Porque eu brinco que eu venho do futuro hoje, mas eu não venho para fazer profecia ruim, né? Que só piora, né? Eu falo, gente, só melhora. Então, segura aí. Ju, você falou sobre as angústias das mães, né? Agora eu vou abrir um pouquinho meu coração e dizer que a última terapia, eu levei para a terapia uma cobrança da minha filha, que é justamente essa. Mãe, por que você trabalha todo feriado e não aproveita comigo? E aí eu fiquei muito me sentindo culpada com aquilo. Mas eu trabalho porque eu gosto também, né? Não só porque eu preciso e depois a gente vai ter um tempo. Mas essa é uma angústia, eu acho que ela permeia a maternidade por muitos anos, se não a vida inteira. Foi agora. Agora. Fazendo 7 anos. Porque tem isso agora, né? E depois na adolescência eles têm os feedbacks já, né? Total. E os questionamentos. Eles têm um serviço de atendimento ao consumidor, né? Eles já conseguem elaborar as demandas deles, assim, né? Mas, Cissa, sabes que eu também, por vezes, me cobro, né? Muito, a gente quer ser muito bom em tudo ou ser o melhor, se possíbil. E há um tempo atrás eu vi um podcast com a Elisama Santos, eu não sei se vocês conhecem, né? Ela é psicanalista, também escreveu livros. E ela falou uma coisa que, para mim, fez muito sentido e também foi falta de terapia. Que ela falou, gente, equilíbrio é movimento. A gente criou, talvez um conceito de que equilíbrio é aquele lugar estático, onde está tudo... É movimento, é andar de bicicleta. Eu falo de equilíbrio... O meu equilíbrio é equilíbrio dinâmico. Quase semanal, quase diário. Tipo, um dia... Hoje, os meus filhos precisam de mim. Então, hoje, vou me dedicar a eles, né? Semana que vem, eu tenho a gravação, vou estar lá na empresa da Mari. Então, semana que vem é trabalho.
Aí um fica doente, então deixa eu voltar aqui, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo e eu não vou abrir mão de nada E nesse pode momento. reiniciar sempre, né? Sim. Então tá, poxa, tua filha foi lá e fez um questionamento. Leva aquilo, trabalha. Tá, vou tentar, filha. Tá bem, a mãe trabalha nos feriados, talvez porque é importante pra profissão da mãe, né? E aí E o quanto peso que a gente dá pra essa pergunta isso, também, o quanto a né? gente leva que ela que vai não esperar, né? E que a gente leva que é uma escolha, que não é uma obrigação, né? Sabe que essa Exato. tua fala, Cissa, me lembrou muito uma passagem que tá no livro da Juliana, inclusive. Eu li o Maternidade Possível no auge do meu puerpério. E levei para uma amiga e indiquei para outras amigas também. E aí, Ju, me chamou muito a atenção um trecho onde você fala exatamente sobre isso, quando você passou, talvez, por um questionamento parecido, e o quanto você explicava para os teus filhos o lugar do trabalho para você, para tua vida, e para a relação deles. Como que você viveu isso e como que você trabalha isso também com as tuas pacientes, quando você fala a respeito dessa relação? Pessoalmente, eu não sei porquê, mas eu acho que eu não vim muito com o chip da culpa. Bom, Um tempo, Que maravilha! um tempo depois, eu fui fazer uma fala num evento e minha mãe foi junto e a gente tomou um vinho depois com a minha sócia e minha mãe. E a minha mãe falou também que nunca sentiu culpa. E eu fiquei brincando, será que é genético? Porque eu nunca me senti culpada, assim, né? Eu até hoje gosto de falar sobre isso, né? Eu acho que é quase um lugar de subverter a ordem, a lógica de que nasce a mãe, nasce a culpa. Eu detesto essa afirmação, de naturalizar isso, porque não tem nada no cérebro que mude a ponto de a mulher se sentir culpada. E já me disseram que, uau, depois que eu te escutei falando sobre isso, eu parei para pensar, dá para não ter culpa então, né? Eu vou muito pro lugar da responsabilidade. Então, eu sei que eu me dediquei sempre, por isso que é sendo a mãe que eu posso ser, porque é a mãe possível mesmo, né? Aquela entre a que a gente idealiza e a que dá conta de ser. Eu sempre fui muito antes dos meninos chegarem. A minha maior angústia nas duas maternidades foi a falta de tempo para mim. Então, eu sempre já encontrava um jeito de dar conta disso. E o trabalho, logicamente, ele entra muito nesse lugar. E não é que eles não me questionem ou que não me questionassem. O meu pequeno, ele tinha até uma frase que era bonitinha, né? Eu tenho falta de você. Ai, querido. Ele falava isso. Isso, externando já, né? Isso. Se eu não fosse a mãe que eu sou, com certeza eu abandonaria, né? Tudo que eu estava fazendo naquele momento. Mas eu sabia que eu estava dando o meu melhor. E é o meu melhor real, porque eu sou advogada da infância, então eu sempre valorizei muito. Eu parei os dois, né, no primeiro ano inteiro para ficar com eles. Eu trabalhei até meio período, até 2 anos atrás, então eu sempre fui. Hoje eu voltei a ser a mãe turista, tô levando em tudo, sempre presente. A gente tem uma relação muito legal, mas o filho demanda. Porque, principalmente a criança, e quando eu falo que criança não tem limite, eles não têm limite mesmo. É a nossa função ensinar esses contornos. E isso tem a ver com o tempo que eles querem passar com a gente. Se eles pudessem, eles queriam a gente o tempo inteiro. Esses dias amanhã eu vou viajar, né? E o meu pequeno, ele é muito grudinho. E aí, às vezes, ele fala, mas você vai viajar, mas eu vou ficar com saudades de você. E aí eu falo, mas hoje você vai passar a tarde na casa do seu amigo. Então, você fica... E aí a gente passa um tempo juntos, já que vai ter só... Ah, não. Mas aí eu não quero. Eu falo, mas qual é a diferença? A mãe é a mesma. Então a gente também vai mostrando para eles, né, que eles têm a demanda e que a falta e que a saudade, que o que eles sentem também faz parte. Não é porque eles nos querem que eles vão ter na hora que eles querem. Bom, filha, eu sou uma mãe que tem uma profissão que trabalha nos feriados, mas talvez eu seja uma mãe que, em outros momentos que outras mães não podem, eu estou aqui com você, né? A gente, às vezes, vai para esse lugar, né? Não que eu não me sentisse mal quando ele me olhava e dizia, eu tenho falta de você, mas isso não era o suficiente para que eu... Até porque, o que eu falo no livro, né? Eu entendi que eu, Juliana, sou uma mãe muito melhor quando eu faço uma coisa que me alimenta, né? E como a minha carreira profissional esperou muito tempo para acontecer, porque eu mudei a ordem ali, eu queria muito ganhar o mundo, assim. Então, eu falo que metade de mim quer estar em casa fazendo bolo e cuidando de criança, e a outra metade quer, sei lá, ir pro Japão, fazer uma palestra. O difícil, às vezes, é conseguir conciliar, assim. Mas eu sempre tive muita segurança da mãe que eu sou. Não que eu não tenha errado ou que eu não erre, né?
Eu acredito, agora pedindo para Mariana, que talvez com essas ações que a empresa que você trabalha faz, na MOMI, né, elas possam suavizar, inclusive, essas questões de culpa que a gente carrega. Sem dúvida, sem dúvida. E, primeiro, passa por conversas transparentes, né? Então, se a gente está num ambiente que culturalmente é estimulado a você poder ser sempre muito transparente, isso muda tudo. Eu tenho um exemplo, eu tinha recém-voltado para a empresa, porque eu trabalhei um período, saí e voltei. E eu me lembro que eu tinha recém-voltado, eu estava 2, 3 meses, e eu respondi direto para a vice-presidência, e eu tinha uma reunião com ela é uma mulher fantástica, poderosona, e eu lembro que eu, nossa, né, ia entrar na reunião com a minha vice-presidente, e aí ela entrou na reunião, ela falou, posso desmarcar essa reunião? Eu falei, por quê? Eu não estou bem, tive uma discussão com meu filho, ela tem um filho adolescente também, não vou estar com cabeça aqui 100%, posso desmarcar? Eu falei, claro, vamos reagendar. Quando aquilo veio dela, eu falei, não é um discurso, isso é verdadeiro. Isso me prestar modelo, né? Isso me deixou confortável para ser isso. Então, eu acho que a dinâmica e o que a gente leva para a vida pessoal, transparência, né? E aí isso tem que ser uma verdade, não pode ser só na cultura, no papel, né? E que é bom, como é bom, né, a gente ter esses exemplos de outras mulheres líderes, gestoras, em altos cargos executivos das empresas e que pensem dessa forma, né? Não basta ter mulher na empresa. Não. Tem que ter mulher que tá preocupada de entender o lugar. Que garanta entender que é uma causa, que né? E isso que ela está é sendo um espelhado. exemplo, exato, que ela está sendo espelho para outras mulheres, porque a cobrança de mulher para mulher, ela também existe. Talvez sem lembrar do que você já viveu em alguns momentos, e você fazer essa cobrança que ela ela não tem um propósito muitas vezes, né? E ela é também desproporcional. Será que essa mudança de conceito e de contexto está nas nossas mãos? Sem dúvida. Eu acho Mas que não sim. só nas nossas, né? De todos, né? Porque eu acho que se a gente não consegue, o nosso papel talvez esteja muito mais em dar voz a isso. Aí está aqui falando abertamente sobre isso. Mas se a gente não estimula o consciente coletivo, a gente não vai conseguir mudar com facilidade. Aí me lembra a conversa que a gente teve também recente, né, Ju, sobre a questão do parentar, né, do apoio da parentalidade. Aí a gente falou assim, poxa, eu tenho um companheiro que ele me ajuda. Primeiro, eu já não gosto dessa coisa de ajuda. Não tem ajuda, é todo mundo igual, né? A Mas pessoa assim, fala, ele ajuda, eu falo que em mim já sai todo mundo gritando aqui dentro da minha cabeça, né? Mas, pai por não exemplo, ajuda. o pai leva no pediatra. Ótimo, então é uma função que se divide. Mas resolve se o pai leva no pediatra, mas tu tens que gravar um áudio pra falar o que ele tem que dizer pro pediatra, tu que tem que ir atrás da carteirinha, Ou tu tu tem pergunta depois ele não sabe dizer tu nada. tem que confirmar quais são as vacinas que ele tem que... Então, O gerenciamento ainda fica na mão da mãe, né? É a carga essa mental, sobrecarga, ela é, por vezes, invisível, mas ela existe. E aí, quando a gente não começa a dar lupa pra isso, né, ela segue invisível. Se a gente começa a conversar mais, não quer dizer que... talvez seja assim, porque é estruturante, veio de muitos anos, né? Mas a gente pode mudar. Então, eu acredito na nossa força de forma propositiva, né? Ninguém está só levantando bandeira e tal. Quando a gente vai para as empresas, é propositivo, né? É um movimento onde a gente quer garantir esse olhar real. A RD contrata muitas pessoas grávidas. A gente tem a nossa diretora de RH, né? Ela entrou grávida de 5 meses, sabe? Assim, então, é demais, assim, porque não há problema, a gente não pode dividir. E isso só se concretiza quando tu começa a botar intencionalidade, né? E acho que o mais legal dessa nossa fala aqui é porque, claro, a gente quer fortalecer, né? Falar de força feminina, do como que a gente pode melhorar esses sistemas. Mas a gente também tem noção do quanto estamos sobrecarregadas. Essa tua fala, Maria, ela veio muito... Ficou martelando aqui, né, na minha cabeça o quanto a gente tem noção dessa sobrecarga. Fala-se muito do burnout materno, né, da mulher profissional. Nós estamos neste momento. Ninguém quer ser guerreira. Acho que todo mundo quer ter outras pessoas juntos, quer que a sociedade, né, caminhe para esse caminho. Quando a Ju falou que algo grita quando fala do pai ajudar, acontece a mesma coisa comigo, principalmente quando olham para ti, mas você tem um marido, ou a criança tem um pai, então você tem rede de apoio. Para mim, o meu marido não é uma rede de apoio, ele está ao meu lado e a rede de apoio vem depois de nós, né? Porque nós é obrigação, então você tem que olhar para o contexto, né? Mas como a gente ainda tem que melhorar
conceitos e esse olhar sobre a parentalidade, né? A gente olha realmente, né, o marido como rede de apoio, mas a esposa não é a rede de apoio do Não, marido ela é a na obrigação. paternidade. Sim. Até porque quando a gente fala em rede de apoio, a gente está pensando muito nas questões de ordem mais prática, né? O cuidado, a comida, levar, buscar, ficar para eu trabalhar. Mas a carga mental, que é disso que a gente está falando, esse trabalho invisível, ele muitas vezes não é feito por uma rede de apoio. Ele continua sendo da mulher, né? Tanto que esse termo foi cunhado por conta disso. Acho que eram tirinhas, né? Foi uma cartunista, enfim, alguns anos atrás. E era muito do lugar da mulher. Então, em geral, até o pai, né? Fala-se muito, estava conversando com a Mari semana passada, né? Essa ideia de paternidade ativa, que é um termo que eu nunca gostei, mas eu já usei em algum momento. E aí eu estava escutando esses dias numa conversa que a paternidade ativa, que é o termo que estava se usando, né? Que eu brinco que quando o pai faz alguma coisa, o papai é pop, né? Porque vira até livro, porque, em geral, né? Fica uma coisa, uau, o pai é super engajado ali. E a paternidade ativa, ela trata muito do pai que leva, o pai que busca, né? E a gente está tentando pensar mais uma paternidade, que é um termo complicado, mas ele faz sentido, que é uma paternidade implicada relacionalmente. Então, é um pai que ele também pega junto na carga mental, porque hoje meu filho tem aniversário à tarde, que eu falei, quem comprou o presente? Quem combinou a carona? Porque no horário do aniversário eu não tenho como buscar, nem meu marido, nem levar e nem buscar. Quem entrou em contato com a mãe do aniversariante para saber o que ele gosta? Para dar de presente. Isso é carga mental. Há alguns anos eu escrevi sobre isso e meu marido veio para mim, eu não gostei do que tu escreveu. Porque ele é super engajado, né? Aí ele falou, eu não concordo. Eu falei, então eu vou te fazer 3 perguntas que se tu souber me responder alguma delas, eu até posso ponderar e se eu repenso esse lugar da carga mental. Que dia que se entrega o livro da biblioteca da escola? Silêncio. Silêncio. E aí eu fiz mais algumas perguntas, assim, tipo, que tamanho que tá usando, né? Quantas camisetas eu tenho que botar pra frente, botar pra trás. E aí, claro que não sabia, né? Depois de alguns anos, a gente viveu uma experiência lá em casa até agora. Foram 3 anos, em que meu marido trabalhou meio período e eu trabalhei o dia inteiro. Então, ele ficava responsável por tudo. Tarefa, médico, dentista. Tu fez case de sucesso dentro da tua casa, Juliana. Sucesso a gente pode... O que é sucesso essa relação? Mas foi muito interessante, assim. Legal. Tanto de me ver no lugar da provedora, assim, né? Aquela que chega em casa para jantar. E como ver... como um homem lidava com essa carga mental. Eu brinco que eu entendi que ele estava, de fato, engajado ali. Quando ele falou um dia brigando assim, eu não tenho tempo para mim. Falei, pronto. Agora você entendeu. Acho que agora ele pode empatizar um pouco, assim, né, com o lugar da mãe. Mas foi muito interessante, porque assim, ó, gente, o cobertor é curto. O pai implicado, né, é curto igual, porque... A gente está vivendo a fase do ciclo de vida da família mais difícil. Tem livros, eu aponto os livros do meu consultório para os casais, para normalizar o que eles estão sentindo. Não é vocês, aqui ó, um monte de teóricos debruçados sobre os desafios do ciclo de vida da família. E entre todos os momentos de crise que um casal vai enfrentar, desde do nascimento do casal até, né, a dissolução desse casamento... A virada da conjugalidade para a parentalidade é o maior deles, não à toa o índice de divórcio é altíssimo, né? Depois da chegada do primeiro filho e aumenta ainda mais depois da chegada do segundo. E o casal vive, depois da chegada do filho, o que a gente chama de fase do ciclo de vida com filhos pequenos, que também é a fase mais desafiadora de um casal. Então, o cobertor é curto de qualquer jeito. Aí a ideia do equilíbrio dinâmico ajuda muito. Mas um ponto que eu acho que é válido complementar também é... A gente precisa trazer essas questões, né, pra à tona, porque eu acho que é isso que vai mudar. Por outro lado, tem algumas coisas que a gente tem que ter paz de espírito e dizer, tá tudo bem. Até porque a gente não quer perder o nosso espaço, né? E aí eu tive um período também no meu relacionamento com o pai da Maria, onde eu trabalhava, né, mais tempo que ele fora, mas eu não queria que determinadas funções fossem feitas sem mim.
mas esse trabalhinho me espera. Eu quero fazer. Então, tem algumas coisas que, por mais que possa soar sobrecarga, são nossas, né? Não, é o nosso eu não sou momento. essa mãe. A minha linguagem do amor é atos de serviço. Pode fazer o trabalhinho, pode resolver tudo o que quiser. Eu sou bem desapegada. Mas sim, Mas tem que muito, ter, né? não tem certo da e errado. dança, né? Exatamente. E são nessas diferenças de mães diferentes, profissionais diferentes, é que a gente tem que se encontrar, né? Talvez entender quem sou eu nesse contexto, como é que eu lido bem com isso e falar mais. Eu acho que é um momento de muito silêncio, né? Às vezes é um momento de muito silêncio e que as mulheres não estão tendo local para falar. Estão tendo dificuldade em falar. Que bom que a gente está aqui hoje, talvez dando essa voz e ampliando essa ainda é um rede tabu, de comunicação. né? Porque É um parece que a gente está tabu. questionando o nosso amor pelo filho, né? Ou amor pelo parceiro. Porque, às vezes, para a gente ficar menos sobrecarregada, a gente tem que tensionar a relação para convidar esse marido a participar, assim. Então, quando a gente questiona isso, parece que a gente é insensível, né? Ou não gosta de ser mãe. E não é isso. Infelizmente, às vezes, a gente vai também compartilhar isso com alguém que não consegue receber de uma forma positiva ou não pessoalizar o que está sendo dito, assim. Então, de novo, né? Eu falo que onde tem uma mãe precisando falar ou uma mãe desabafando, eu sempre vou estar lá para abraçar e acolher, porque acaba sendo um momento muito solitário. Tem né? várias coisas que eu falo e às vezes para quem eu falo eu digo, olha, esse é um tipo de papo que eu só posso estar tendo ou contigo ou nesse ambiente. É algo que eu não posso falar em outro contexto ou em outro ambiente, porque a escuta tem que ser acolhedora. E a escuta tem que ser ativa. Realmente, nem todo mundo está preparado para ouvir tudo. É isso. Mas nós temos mais um dado bem interessante para trazer para esse nosso debate, né, Cissa? Exatamente. A Juliana estava falando que ela foi provedora por um período. Nós temos a Mari também, que está num cargo de liderança, né? E a gente tem aqui o dado que ele fala que apenas 39,3% dos cargos gerenciais no país são ocupados por mulheres. Em média, essas líderes ganham 21,2% a menos que os homens na mesma posição. Os dados eles são da pesquisa Estatísticas de Gênero, indicadores sociais das mulheres do Brasil, que é a mesma pesquisa que você citou anteriormente, né? Divulgadas agora, mas com dados referentes a 2022. E na ausência de redes de apoios institucionais, como escolas em tempo integral, serviços de assistência, esses projetos que tem na RD, as mulheres acabam tendo uma participação menor no mercado de trabalho. E isso acaba sendo histórico, né? Eu abri meu notebook para pegar esse dado atualizado, porque ele é agora de janeiro de 23. Mas na RD hoje, tá? Olha só que legal, assim, é motivo de orgulho. Janeiro de 24 agora. 24. Tá. 53% das mulheres compõem a nossa força de trabalho hoje. Então, mais da metade da empresa são mulheres. 45% em cargos de liderança. Então, assim, é incrível, né? A gente foi GPTW no ano passado, primeiro lugar, empresas para mulheres trabalharem. Então, assim, de novo, insisto. É possível, né? Insisto, posso estar sendo repetitiva, mas se não houver uma intencionalidade de todos, né, para a gente mudar isso, a gente não vai mudar sozinho. Então, competência temos de sobra, né? Eu acho que esse exercício de desassociar preocupação em relação à maternidade, construído a cada dia, mas ainda realmente esse dado aqui é uma exceção, infelizmente. O grande no nosso catalisador, mercado, né? na verdade, são as políticas públicas. A gente só vai conseguir mudar a real, assim, deixando de ser um problema da casa da Maria ou da Joana, quando a gente tiver a legislação amparando essa mulher, em especial a mulher-mãe. E as empresas, né, do mundo corporativo, privado, tem hoje várias campanhas, né? Tem o Fincolga, tem o Filhos no Currículo, Maternidade nas Empresas, que são campanhas que já têm um alcance maior. Tem pessoas que individualmente fazem o trabalho, mas a grande mudança só vai de mudar dados, assim, até porque, querendo ou não, né, a gente não pode deixar passar que a gente está falando aqui de um recorte
aqui de gênero, racial, né? Até de parceria, porque eu brinco, né, do meu parceiro, mas, meu Deus, ele é incrível. E aí a gente tem não sei quantos números, né, de mães solos, então, de não ter registro na certidão de nascimento da criança. Então, a gente faz as mudanças na nossa vida aqui, mas a grande mudança mesmo só vai ser alcançada quando a gente pensar isso enquanto questão de política pública, né, de impacto, inclusive para o nosso sistema capitalista, assim, porque eu estava lendo uma reportagem, eu acho que saiu no Fincolga, que é uma ONG, né, agora eu não lembro se é uma ONG, mas acho que é uma ONG, falando da questão do serviço doméstico, que é um outro atravessador, porque muitas vezes, para que as mulheres, nós estejamos trabalhando, a gente precisa fazer uso dessa rede de apoio paga. Isso tem um impacto na família dessas mulheres, que também deixam seus filhos. A gente, às vezes, vive uma vida separada, mas, no final das contas, todas as vidas se atravessam. Porque o meu filho, que tem pai presente, que tem a mãe atenta, a vida dele vai cruzar com aquele menino, ou aquela criança, ou aquela menina, né? Que talvez não teve isso porque a mãe precisou trabalhar e ficou na creche ou na casa de alguém, da vizinha, né? A gente precisa pensar muitas vezes isso de uma forma mais complexa. Mas, por assim. vezes, oportuniza também para que essa pessoa tenha acesso a estudos e também consiga ingressar no mercado. Eu acho que é complexo, mas é uma cadeia, né? E aí, tentando trazer um pensamento muito meu, assim, e simplista disso tudo, mas que eu acredito que move o mundo, né? A gente move o mundo de passinho em passinho. É essa sororidade, esse apoio, é o quanto, sempre que a gente pode, a gente garantir que a gente está dando né, o combustível certo para que pode, tudo pode, vai. Não me sinto tão capaz. O mercado corporativo é altamente competitivo. A gente não pode, né, melhor que seja, né, a empresa local, sempre vai ter competição, sempre vai ter essa questão do posicionamento masculino, feminino. Mas a gente cresce quando a gente se empodera, quando a gente tem pessoas que nos apoiam, mentoram, trazem os exemplos, ajudam no caminho das pedras. Eu, felizmente, tive pessoas maravilhosas, homens também, mas mulheres maravilhosas que me empoderaram ao longo da minha carreira para eu estar aqui hoje. Talvez se eu não tivesse encontrado essas pessoas, eu teria, né, seguido por outro caminho em algum momento. E essa é a nossa ideia, né? Fazer com que toda a sociedade possa olhar para refletir a relação da maternidade e da carreira, da parentalidade, talvez, e das nossas carreiras, né? Quando você fala de políticas públicas, o caminho é esse, né? Que a gente possa ter uma licença paternidade um pouco maior também, para que esse pai possa dividir de igual para igual o atendimento a esse bebê nos primeiros dias, primeiros meses de vida, né? A licença maternidade dessa mãe, para que ela consiga dar conta de tudo que é necessário. O apoio psicológico, o apoio de carreira, quando ela volta para esse ambiente corporativo. Nós estamos falando de várias ações que precisam funcionar de forma integrada. Isso. Não é uma ação aqui e outra ali, né? Nós estamos falando de um grande contexto. Isso aqui daria, olha, mais 2 podcasts, né? Mas como a gente tem um tempo delimitado, queria encaminhar para o fim esse nosso papo e ouvir de vocês, assim, né? Se vocês pudessem agora falar para mães que estão neste momento repensando suas carreiras, estão no mercado de trabalho, qual é a mensagem que, com a experiência de vocês duas, vocês podem repassar para elas? Podemos começar por você, Ju? Eu sempre tento ter o cuidado, né, de não naturalizar isso que a gente falou da guerreira, assim, né? Você vai dar conta, né? Porque tem um alto custo, muitas vezes. A gente está entrando aí no Maio Furta Cor, né? Que é uma campanha sem fins lucrativos, que está tentando fazer barulho aí para falar da saúde mental materna, tendo em vista o aumento, né, dos dados, assim, de depressão, enfim, e até o suicídio, né? E a mulher não precisa nem estar numa depressão, muitas vezes. Então, eu tento sempre ter esse cuidado, assim, de não naturalizar essa dor e esse sofrimento. Mas, né, para a gente também não deixar essas mães sem nada, eu acho que primeiro é um autoacolhimento, né, no sentido de elas conseguirem se abraçar e entenderem que elas estão dando conta. Eu acho que a gente está hoje, graças a Deus, muito preocupados com a infância dos nossos filhos,
Mas aí a gente acaba, às vezes, numa hiperpreocupação, às vezes querendo antecipar que não vai ter trauma, que não vai, né? E aí também o caminho não é esse, porque acaba cobrando um custo muito alto da mãe, né? A gente fala, às vezes, da tela, por exemplo. Mas a quem que vai ficar o cargo, então, de entreter essa criança se a gente não der telas? É tudo muito complexo, né? A gente não pode ficar apontando para um lado, puxando o cobertor para o lado, sem esquecer que ele está destapando o outro. Então, de elas conseguirem primeiro se acolher e entender que, né, de novo, não é um problema de uma ou de outra. A gente está falando de uma questão maior do que, às vezes, os nossos desafios, assim. E de buscar grupos, ajudas. Eu acho que isso é porque, como a Ivy falou, né? Esse momento, às vezes, a tendência é a gente se fechar mesmo. Talvez até por essa matrescência. A gente fica, às vezes, um pouco mais introspectiva. Mas, às vezes, esse puerpério ou essa crise de identidade, não é que a gente vai evitar ou não vai ter ou vai melhorar, né? Mas ela pode ser um pouco mais leve quando compartilhada. Eu não sei vocês, mas sempre que eu estive em grupos de mães com filhos da mesma fase que eu, fosse no WhatsApp, né? Aquilo dá um alívio tão grande no coração, de tu chegar e poder falar mal de todo mundo, até do bebê, sem que ninguém te julgue. Porque é essa coisa, né? A maternidade é a coisa mais difícil que eu já amei. Adorei essa frase. É ambivalente, tem uma ambivalência, assim. Às vezes a gente só quer falar mal. Que saco que esse bebê não dormiu hoje. Não quer dizer que eu não amo. Aí vem falar, ai, mas tem saúde, né? Não, eu só quero hoje falar mal, Eu queria dormir, né? Eu só queria dormir. Isso, exatamente. Então, de buscar um grupo, assim, sabe? Cuidando, claro, né? Dependendo do que tá encontrando, porque daí também, às vezes, encontra alguém que... Ai, você é ingrata, né? Ou seu filho tem saúde, ou você tem toda uma... Você tem tudo do que é que você está reclamando. Mas de ela conseguir se validar, se abraçar primeiro e depois buscar essa rede, assim. Porque eu acho que faz muita diferença nessa fase. Muito bom. Bem, e para você, Mari? Bom, às vezes me perguntam, mas como é que tu dá conta de tudo? Não dou conta de tudo. Não dou mesmo. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que eu falaria é a gente trabalhar essa paz de espírito nossa, de que não vai ficar sempre tudo bem, a gente vai errar, por vezes a gente vai vacilar no lado profissional, vai vacilar na maternidade, né, como mulher, como esposa. E aí, a maneira como eu vejo a vida é todo dia assim, tá bem, eu tenho um novo dia, eu tenho uma chance de fazer melhor, né? Assim, errar faz parte, não me dar conta de que eu tô vacilando e tal, que é o mais difícil, né? Então, eu levo a minha relação com a minha Maria de uma forma muito transparente, né? Eu prezo por isso, assim, então a gente tem uma relação, felizmente, assim, muito... E mesmo quando eu não tô dando conta, ou quando eu sei que de alguma forma não tá correspondendo, eu tenho paz de espírito dizer, bora lá e vamos tentar fazer melhor. Então, eu acho que esse ponto que correlaciona com o que a Ju falou, de se acolhe, super importante. Buscar rede de apoio, é isso, vamos nos apoiar, vamos ajudar umas às outras, né? E daí, falando de carreira... Se você tem um sonho, você tem um desejo, planeja, compartilha com pessoas ao seu redor, começa pequeno, por vezes, né? Não precisa, mas vai atrás, vai, porque o mundo corporativo é melhor com as mulheres, mães envolvidas nele. Que vão servir de espelho para outras, né? Outras meninas, outras Com mães, certeza. outras futuras mães também. E para os nossos filhos também, né? Isso. E para os nossos filhos. Como Eu mãe acho de que menino e como mãe de a dois meninos, mensagem que né? a gente passa para eles... A tua é o teu ou a tua? É o meu. O teu ainda é bebezinho, mas pensa o orgulho dele vendo a mamãe na TV. É a mesma coisa da Antônia, né? A Antônia fica orgulhosíssima, fala pra todo mundo, gente. Eles adoram, né? Imagina, é isso, gente. Meninas, como é bom, né, poder ouvi-las, as experiências que vocês trazem, compartilhando um pouquinho dessa realidade no mundo corporativo, nas carreiras, né, na relação também com os filhos. Obrigada por aceitarem o nosso convite, Mariana, Juliana, e participarem do nosso podcast Antonietas. Vocês também representam a força da mulher catarinense e ter essa fala aqui é muito importante, viu? Muito obrigada. Eu que Adorei. agradeço. Digo mesmo pra vocês. E como esse podcast vai ao ar no fim de semana, o Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas nós. Dia das Mães maravilhosas.